Oi, que bom que você está aqui, porque eu preparei essa aula super especial para te ensinar a fazer trufas. Isso mesmo, esse doce tão gostoso que você vai conseguir produzir e vender o ano todo. Meu nome é Silvia Nicolau, sou confeiteira há 35 anos, chefe de cozinha e especialista em chocolates. Esse ingrediente tão nobre da nossa confeitaria e que tem vários detalhes no processo de produção que eu vou desvendar para você ao longo de toda essa aula. Então, fica comigo até o fim. Bem, antes de começar, a gente precisa entender o que é uma trufa. Esse doce foi criado lá na França e é uma mistura de chocolate, meio amargo ou amargo, com creme de leite e saborizado com rum. Essa mistura se chama creme ganache. Desse creme se faz uma bolinha meio mal modelada, depois passa no cacau em pó ou no chocolate em pó, e esse doce foi inspirado num fungo que existe na natureza de verdade, que é a trufa negra. Então essa trufa, nesse formato, que eu até tenho aqui para te mostrar, ela é muito utilizada nas mesas de festa. O que nós vamos fazer aqui na nossa aula é um modelo mais comercial, que é para venda no dia a dia, que são essas aqui, ó, onde a gente utiliza um molde, a gente faz as casquinhas, né, pelo lado de fora, elas são mais fáceis de embalar também, da gente colocar nas embalagens para transporte, nas nossas bolsas térmicas, então fica bem fácil de fazer e vender todos os dias. A gente não precisa ficar esperando festas, esperando os eventos para fazer boas vendas. Vale lembrar que a gente pode chamar os nossos bombons de bombons trufados ou de trufas, porque o mercado já se acostumou, o nosso cliente já se acostumou a chamar esse formato de trufas. Agora, a gente só pode chamar de trufa ou de bombom trufado se o recheio que tiver aqui dentro for a base de chocolate, ou seja, for um creme ganache. Se a gente fizer um brigadeiro, um beijinho de qualquer sabor, um outro recheio de qualquer sabor, de doce de leite, por exemplo, a gente tem que chamar de bombom, bombom recheado. Para ser chamado de trufa ou de bombom trufado, lembre-se, o recheio tem que ser a base de chocolate ou, aqui no Brasil, claro, de cobertura, porque a gente tem boas coberturas aqui à nossa disposição. Já pensando nisso, vamos começar a entender melhor esses ingredientes. Aqui eu tenho várias barras, gotinhas que parecem todos chocolates, mas não são. Aqui eu tenho chocolates e aqui eu tenho coberturas fracionadas. Então essa pilha aqui de chocolates, eu tenho chocolate branco, ao leite, meio amargo, o blend e o amargo. São vários sabores de chocolate e é bom sempre a gente ter em mente que não tem só chocolate em barra não, a gente encontra também em gotinhas, tá? Eu até deixei as gotinhas aqui para ilustrar bem isso. Então quando você for lá na loja comprar, né, no seu fornecedor, presta bem atenção. Nem tudo que é barra é chocolate, nem tudo que é gotinha é cobertura, tá? Você vai encontrar chocolate em barra em gotas, cobertura em barra em gotas também. Até deixei assim para ficar bem claro, né? Coloquei as coberturas também em barras em gotas. Então, só para a gente entender a diferença de um e de outro. Sempre que a gente lê no rótulo de um produto chocolate, a palavra chocolate, quer dizer que esse produto foi feito com cacau. Pela legislação brasileira, para ser considerado um chocolate, né, um chocolate puro, um chocolate nobre, o produto tem que conter pelo menos 25% de sólidos de cacau. O que isso quer dizer? Que o fabricante é obrigado a colocar 25% da mistura de manteiga de cacau e de massa de cacau. Essas duas partes são extraídas da semente do cacau, torrada, moída, então eles separam a manteiga do cacau, separam a massa do cacau. Como a semente é torrada, então sai a manteiga de cacau amarelinha, assim que a gente já conhece, né, a manteiga do cacau, e o que sobra é uma massa escura e amarga. Então, o chocolate branco é feito só com manteiga de cacau. Então, é sempre um chocolate mais molinho, mais doce, ele contém bastante açúcar, bastante leite e ele não tem massa de cacau, por isso também que ele é molinho. E pela legislação brasileira, o chocolate branco é o único que pode conter 20% de sólidos de cacau. Então, ele tem só manteiga de cacau, por isso também ele vai ser sempre o chocolate mais caro. Certo? E mais difícil para a gente trabalhar, principalmente quando tiver calor, porque ele não tem massa, ele só tem a manteiga do cacau, que na verdade é gordura, né? Então por isso também é bastante sensível ao calor.
A criançada ama chocolate branco. Aqui a gente tem chocolate ao leite, que tem manteiga de cacau, massa de cacau, leite, né, um chocolate ao leite, e ele tem bastante açúcar ainda, né, mas aqui já tem massa de cacau, já fica um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Chocolate meio amargo é ótimo para trabalhar, ele tem bastante massa de cacau, ele tem manteiga de cacau, ele tem pouco açúcar e ele não tem adição de leite. Então é um chocolate mais firme, que aguenta bem o calor e para o paladar de adulto é excelente, né? Porque não é tão doce. Aqui a gente tem o chocolate amargo. Chocolate amargo também não tem adição de leite, então é um chocolate mais seco, mais duro. Ele tem muita massa de cacau, pouco açúcar, então a gente tem que saber para quem que a gente vai vender uma trufa feita com chocolate amargo, né? Porque nem todo mundo gosta, então tem que saber para quem oferecer, mas tem um bom público, tem bastante gente que gosta, né? Principalmente o público adulto. E aqui eu tenho o blend, que vocês vão encontrar escrito no rótulo, chocolate blend. Blend é uma mistura do chocolate ao leite com o meio amargo. Então ele vem bem balanceado, ele não está nem tão doce quanto ao leite, nem tão amargo, né, quanto o meio amargo. Então ele é bem balanceado e geralmente o preço dele compensa bastante. O que para nós, confeiteiros, isso importa, né? O chocolate ser feito com cacau. Na hora da produção dos recheios, isso não importa tanto. A gente vai derreter e vai transformar o chocolate em recheio, sem se preocupar muito. A gente só vai ter que se preocupar em derreter. Agora, na hora que a gente for fazer as casquinhas das nossas trufas, a gente tem que lembrar que a manteiga de cacau, ela perde a estabilidade quando ela é derretida. Então, para que ela volte a ter estabilidade, para que a gente consiga desenformar os nossos bombons, né, as casquinhas das nossas trufinhas, dos bombons trufados, a gente precisa fazer a temperagem. A temperagem devolve para a manteiga de cacau a estabilidade, então não dá para pular essa etapa quando a gente está usando o chocolate puro nas casquinhas, tá certo? Então para recheio não precisa fazer temperagem, porque o recheio a gente sempre quer ele molinho, com uma textura que não endureça, que não cristalize, então sempre guarda isso. Se eu vou fazer recheio com chocolate puro, não preciso fazer a temperagem. Se eu vou fazer a casquinha do meu bombom, da minha trufa, com chocolate puro, precisa fazer a temperagem para que o chocolate cristalize e solte da forma, tá certo? Mas eu vou fazer todo passo a passo, não é nada difícil não. Então essa é a principal diferença, né, da formulação de um chocolate para uma cobertura. E claro, se a gente tem manteiga de cacau, né, se tem o cacau na fórmula do produto, a gente vai encontrar na boca aquilo que a gente espera, que é um produto que derrete com muita facilidade e que é muito gostoso, né? Tem o sabor, tem o aroma que a gente espera de um chocolate. E marca, cada confeiteiro tem que experimentar e tem que escolher a sua marca, né? Tem várias marcas nas lojas, então cabe a você, que é confeiteiro, que tem que abrir a embalagem, tem que provar e ver qual delas você mais gosta. Bom, agora relacionado aqui às coberturas. A diferença principal da cobertura é que o fabricante, nesse caso, ele não tem a obrigatoriedade de colocar manteiga de cacau, porque ele não escreve no rótulo chocolate. Ele escreve cobertura fracionada com sabor de chocolate branco ou com sabor de chocolate ao leite, com sabor de chocolate meio amargo ou com sabor de chocolate blend. Então vocês vão encontrar em barras e vão encontrar em gotinhas, ó. Até deixei aqui para vocês verem, ó, tá? Então os mesmos sabores que a gente encontra de chocolate, ó, branco, ao leite, meio amargo, blend. Branco, ao leite, meio amargo, blend. Também tem de várias marcas. E aqui o que o fabricante faz? Ele tirou a manteiga de cacau, ele tem que substituir por outra gordura boa. Então, as gorduras fracionadas que o fabricante utiliza nas nossas coberturas são gorduras vegetais que não recebem adição de hidrogênio, então não tem uma mudança química nessas gorduras, assim como acontece com a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, para estar aqui dentro da barra sólida desse jeito, não recebeu nenhum produto químico. Aqui também não. Então o fabricante usa gordura de palma, gordura de palmício, gordura de coco, gordura de frutas, né, que são gorduras vegetais boas, sem adição de hidrogênio, sem adição de nenhum produto químico. A indústria tem esse poder, né, tem tecnologia suficiente para fazer um óleo de fruta, um óleo bom, ficar sólido, sem adicionar hidrogênio, simplesmente com tecnologia, com os artifícios de temperatura, de mudança de temperatura. Então eles mudam o estado físico do alimento sem ter que modificar ele nem quimicamente. Então eles mudam só fisicamente, tá certo? Então a gente pode usar as coberturas fracionadas sem medo. Elas são um pouquinho mais resistentes
ao calor do ambiente do que o chocolate, porque a gordura que tem aqui é um pouquinho mais resistente do que a gordura que tem aqui, e todos eles têm gordura, sim, praticamente na mesma quantidade. Os outros ingredientes são praticamente os mesmos, então a gente vai encontrar bastante açúcar, vai encontrar leite em pó, vai encontrar às vezes até chocolate em pó nas barras escuras, mas aqui dentro não vai ter cacau. Então a gente vai ter um produto um pouquinho mais resistente ao calor e a gente não vai ter o mesmo sabor que a gente encontra aqui, mas o sabor é bastante parecido. E para nós confeiteiros, qual é a principal diferença na hora da produção? A gente não precisa fazer choque térmico. A temperagem, né, que a gente às vezes chama de temperagem, a gente chama de choque térmico. Eu posso fazer recheio com cobertura, eu posso fazer casquinha com cobertura também. Só que no caso da casquinha, não precisa fazer a temperagem, tá bom? Então eu vou fazer as casquinhas usando chocolate e usando cobertura. Então o próximo passo, agora que a gente já conhece a matéria-prima principal, é conhecer os utensílios que a gente vai utilizar para dar formato às nossas trufas. Eu separei aqui alguns utensílios, mas na verdade você vai me ver utilizando todos eles ao longo da aula. Então panelas, tigelas, o que você já tem em casa de uso geral mesmo. A panela é caso você vá fazer o derretimento do chocolate ou da cobertura no banho-maria. E a tigela que vai em cima da panela, que é onde a gente coloca o chocolate para derreter. Então, são as tigelas que você tem em casa. Caso a gente vá fazer derretimento lá no micro-ondas, a gente também precisa de tigelinhas que tenham essa função, né, que são as derretedeiras de chocolate, ou então os refratários também de vidro. Aí, copinho para acomodar o saco de confeitar, que você já vai me ver usar também. Tigelas, bandeja. Para mexer o chocolate, para a gente fazer a temperagem, fazer todos os preparos, eu separei aqui espátulas de silicone. Separei também espátulas raspadoras, essa aqui a gente usa para fazer a temperagem, para mexer o chocolate quando vai fazer a temperagem na pedra. Quando a gente faz a temperagem só na água, que é o caso da que eu vou fazer aqui, a gente usa só a espátula de silicone mesmo, tá? Mas essas aqui são geralmente utilizadas para essa finalidade. Tesoura, para a gente cortar o saquinho, para cortar papel, manteiga também. E esses aqui, a gente usa aquilo que a gente tem em casa, né? Tudo que eu mostrei até agora. Os utensílios que são bem específicos para a produção do chocolate, das nossas trufas, são os termômetros, né? Para que a gente consiga fazer a temperagem com precisão. Então, esse aqui é um termômetro de espeto, tá? Um termômetro de espeto. A parte sensível dele é essa pontinha aqui, que a gente coloca imerso no chocolate para tirar a temperatura, ou então um termômetro infravermelho para uso culinário, tá? Então, os dois termômetros aqui são para uso culinário quando você for procurar aí na sua região, os dois são para uso culinário, tá certo? As formas eu já mostro, tá? E eu separei aqui também alguns descartáveis, isso a gente usa o tempo todo, né? Então, para começar aqui, paninho descartável, que a gente usa bastante, papel manteiga, o que mais? Papel toalha, o saquinho comum, assim, esse aqui é um 10 por 20, que a gente usa principalmente quando vai fazer decoração. Isso aqui não é para embalagem, isso aqui é para algum detalhezinho da decoração, você já vai me ver usar também. Luvas descartáveis para a gente manipular o chocolate, principalmente na hora de fazer a embalagem. Elásticos para a gente fechar o saquinho de confeitar, onde a gente vai acomodar o recheio, porque aí fica mais fácil a aplicação e por isso a tesoura também, para cortar a pontinha do saco. O elástico para fechar aqui, para o recheio não escapar por cima. E aí a gente vai aqui agora para as formas, que são os utensílios específicos para a nossa produção. Então, as formas, vocês vão encontrar uma infinidade de modelos, de tamanhos, de numeração. Vocês têm que procurar aí na região de vocês e, claro, a gente vai escolher a forma de acordo com o tamanho da trufa que a gente quer fazer, de acordo com o sabor, de acordo com o público que a gente quer atingir. E o rendimento de uma receita está diretamente relacionado ao tamanho da forma. Quanto menor a forma, maior o rendimento da receita. Quanto maior a forma, menor o rendimento, claro. E aqui eu tenho os dois modelos de forma que eu vou utilizar. Uma é o código 813 da BWB, que é uma forma especial, e ela é especial porque ela é em 3 partes. Então, ela tem essa parte que é a principal, que é a forma maior. Depois, no meio, tem o silicone.
Olha lá, vem o silicone, vem todas as peças de silicone e a forma menor. Tá? Forma menor. Então, essa forma funciona assim, a gente coloca o chocolate até a marquinha indicada aqui dentro da forma. Então, a gente vai sempre prestar atenção a essa marquinha, colocar o chocolate aqui dentro, depois vem com a outra parte da forma e mais o silicone, coloca aqui de volta e prensa. Quando a gente pressiona, o chocolate que estava só lá no fundo, ele sobe e preenche a forma, certo? Por isso é uma forma especial. O benefício desse tipo de forma é que a gente vai ter casquinhas todas iguais, na mesma espessura e sempre padronizadas. Tá? Então, às vezes o chocolate transborda um pouquinho, mas isso não importa. O que importa é que a casquinha sempre vai ficar igual. A gente sempre tem certeza do rendimento, certeza da espessura dessa casquinha. Essa outra forma aqui, ela é bem mais baratinha do que a forma especial, mas nesse caso, a gente já não vai ter esse padrão. Então, a gente vai ter que fazer em camadas. Então, a gente coloca o chocolate aqui dentro, né, e não tem muita certeza da espessura que vai ficar a casca. Geralmente, a casca fica bem fininha, a gente tem que fazer, às vezes, mais de uma vez a camada. Eu vou usar as duas formas, porque aí você decide qual dos modelos você quer utilizar. E vale lembrar que tem muitos modelos, né? Então, a gente tem que pesquisar e fazer as nossas escolhas, porque às vezes tem um modelo de uma forma simples que não tem na forma especial, a gente quer usar exatamente aquele modelo e vice-versa. Então, a gente tem que saber usar das duas, e é o que eu vou fazer aqui com você. Bom, o próximo passo, então, agora que a gente já sabe usar os ingredientes, já sabe escolher chocolate ou cobertura, já conhece as formas e os utensílios, é hora de começar a derreter chocolate para começar de fato a nossa produção. E para começar a produção das nossas trufas, eu separei cobertura fracionada e também chocolate picado. Esses dois aqui são para fazer as casquinhas. E já vale lembrar que a fase do derretimento é feita do mesmo jeito. Tanto faz ser um chocolate de qualquer sabor, de qualquer marca, ou cobertura de qualquer sabor, de qualquer marca. A gente pode derreter no banho-maria ou no micro-ondas. Se for no banho-maria, você vai colocar uma panela com água no fogo e esperar essa água amornar. A temperatura da água tem que ser suportável ao toque da nossa mão. Então, essa água aqui, ó, acabei de tirar lá do fogão, eu consigo colocar a mão dentro. Então, se eu consigo colocar a mão dentro, essa água não passou de 50 graus. Então, eu posso colocar a tigela com chocolate ou cobertura aqui dentro. Olha lá, o fundo da tigela ficou encostado na água morna. Olha lá, é a água morna, a tigela encostada lá no fundo. E pronto, aqui a gente deixa a tigela paradinha. Vai demorar um pouquinho, né, porque é um derretimento lento, mas muito seguro. Não adianta ferver a água, não adianta esquentar demais, porque aí a gente só vai estragar o chocolate ou a cobertura. A gente vai ter calor demais e, mais ainda, a gente vai ter vapor da água subindo por aqui e caindo dentro dessa tigela que vai estragar o produto que tiver aqui dentro. Então, é água morninha mesmo, tá? Deixa a panela quietinha lá, que ele vai derreter devagar. E esse outro aqui, que é o chocolate puro, vou te mostrar como derreter lá dentro do micro-ondas. Lá dentro a gente não vai ter umidade, né, como a gente tem aqui, não tem o risco de umidade, mas a gente tem o risco de ter muito calor. Então lembre sempre, chocolates e coberturas não suportam muito calor e também não suportam umidade. Então lá no micro-ondas eu vou colocar potência média de 30 em 30 segundos. Cada aparelho funciona de um jeito diferente. No meu, a gente coloca potência primeiro, regula a potência 50%, 30 segundos. Pode ser que no seu aparelho, primeiro tenha que regular o tempo, depois a potência, mas todo aparelho tem como regular. Apitou, eu vou retirar, vou mexer um pouquinho o chocolate, tirar ele do lugar, voltar, mais 30 segundos, potência média novamente. Vai repetindo esse processo até que o chocolate derreta completamente. O chocolate já está derretido e olha como ele fica liso, brilhante, porque foi derretido na temperatura correta, pelo tempo correto. Lembrando que chocolates e coberturas não suportam mais que 50 graus de temperatura. E agora eu vou começar o preparo das casquinhas. Lembrando que a cobertura não necessita temperagem, ela ainda não derreteu completamente, né? Vou dar mais um tempinho aqui para ela, a água está morninha ainda. Vou deixar ela aqui de lado, reservada, e vou começar o preparo da casquinha feita com chocolate puro. Lembrando
que se é chocolate, a gente precisa fazer o processo de temperagem para devolver para a manteiga de cacau, que está derretida, que perdeu a estabilidade, para que a gente devolva para essa manteiga de cacau a capacidade de ficar sólida novamente, de ganhar estabilidade novamente. Senão, a gente não consegue desenformar o nosso bombom. Então, a gente faz todo o processo de temperagem, que é o resfriamento desse chocolate, com ele em movimento. E aí depois a gente coloca o chocolate na forma, acontece uma contração, ele encolhe um pouquinho e solta da forma. Então a gente vai começar fazendo as casquinhas. Então eu vou fazer a temperagem aqui na pedra, né, espalhando o chocolate aqui na pedra, mas você pode fazer também no banho-maria, né, no banho-maria frio, caso você não tenha uma mesa geladinha assim como a minha. Mesa de madeira não dá certo, mesa de inox também não vai dar certo, mesa de vidro também não, porque são superfícies que vão esquentar quando você jogar esse chocolate quente em cima, né? Ele está morninho, aí a mesa esquenta junto. Então, se não for uma mesa de pedra como a minha, você pode colocar uma tigela de água aqui embaixo, uma tigela de água fria, que o teu chocolate vai esfriar bem rapidamente. E tem que mexer, certo? Então, eu vou usar aqui uma espátula. Você pode usar dessa ou da de plástico também, que dá certo. E vou precisar aqui do termômetro. Você vai olhar no rótulo do produto a temperatura que esse chocolate tem que chegar. No caso de um meio amargo, a gente pode chegar ali até uns 30 graus mais ou menos. Então aqui ele deve estar uns 45 mais ou menos, que ele está morno. A tigela também está quente. Vou espalhar. E mexer. Então sempre lembre que é resfriamento e movimento. Se você for fazer numa tigela com água, cuidado com os pingos de água para não caírem dentro do chocolate. E aí você vai usar uma água fria na tigela de baixo, a gente chama isso de banho-maria invertido. E vai mexendo o chocolate até ele esfriar nessa mesma temperatura, de aproximadamente 30 graus. Vou medir a temperatura, 30 graus e meio, sabendo que quando eu devolver ele ali naquela tigela, como a tigela ainda está um pouquinho morna, ele vai acabar subindo um pouquinho de temperatura. Então, vou resfriar ele um pouquinho mais. E já vou recolher. Vinte 29 graus, ele baixou 1 grau. Agora eu vou transferir ele para essa tigela, ele vai absorver o calor residual que tem aqui na tigela e vai chegar nos 30 graus que a gente precisa e que é o indicado ali no rótulo. Se a tigela, na verdade, tivesse fria, já poderia recolher ele aqui da mesa com uns 30 graus na temperatura bem certinha. Mas como tinha um calorzinho residual aqui no pote ainda, já pode deixar 1 grauzinho mais frio. Prontinho, nada de desperdício, nem na espátula, nem na mesa. Por isso são importantes aqueles descartáveis, né? O paninho, porque ajuda a manter a tua área de produção bem organizada. Chocolate bem mexido, agora é hora de colocar rapidamente na forma e é natural que a sobra do chocolate que ficar aqui, que a gente vai precisar para fazer as tampas das nossas trufas, esse chocolate endureça, mas não tem problema. Depois o que ficar na tigela a gente derrete novamente e faz a temperagem novamente. O chocolate pode ser derretido e temperado quantas vezes forem necessárias. Vou fazer a nossa trufa tradicional, uma receita de trufa tradicional, um recheio de chocolate meio amargo que eu já vou preparar. Eu vou fazer nessa forma, a 813,
colocando o chocolate até a marquinha indicada pelo fabricante. Desse jeito. Na dúvida, é preferível que a gente coloque mais chocolate, né, que passe da marquinha do que falte. Se faltar chocolate, se a gente colocar abaixo da marca indicada, o que vai acontecer é que vai ficar faltando casquinha, né? Ela vai ficar defeituosa. Então, é preferível que passe da marca. Se passar da marca, vai transbordar. Quando a gente prensar, ele vai transbordar, mas o que transborda não tem problema. Depois a gente recolhe, devolve aqui dentro da tigela, derrete e tempera de novo. Vou deixar o chocolate se acomodar aqui no fundinho da forma, prontinho. Agora eu vou colocar as peças com silicone, vou segurar tudo junto e virar de uma vez só. A forma interna e as peças de silicone. Vou prensar. E agora eu vou levar para a geladeira, a forma na geladeira, para que essa parte interna cristalize. Deixa eu tirar aqui para a gente ver se está tudo ok, para ver se realmente o chocolate ocupou a parte interna da forma. Vou levar para a geladeira para que cristalize e a gente consiga tirar essa parte, tirar o silicone para colocar o recheio. Aqui eu já tirei a forminha da geladeira, eu vou tirar a forma de dentro, vou retirar o silicone, agora a gente retira com cuidado. É fácil perceber que o chocolate ainda não está totalmente cristalizado, porque a forma ainda não está opaca, só tem uma aqui, ó, que está mais cristalizada. Mas o que me importa, pelo menos por enquanto, é que a parte de dentro esteja cristalizada, que é onde a gente vai colocar o recheio. Então, vou retirar o silicone. Se quiser, já pode retirar um pouco dessas sobras também, que já se formaram aqui na borda, para facilitar depois, na hora que colocar o recheio. Então, já vou limpar um pouquinho a forma e vou reservar essa forma para receber o recheio daqui a pouquinho que a gente já vai preparar. Acabamento feito, forma limpa. Agora ela vai ficar aqui reservada, aguardando o recheio. Essas sobrinhas a gente reserva para depois aquecer e fazer a temperagem novamente. E antes de dar continuidade, eu quero te mostrar como fazer essa mesma casquinha, só que de cobertura fracionada. Aqui a cobertura já derreteu, olha como ela está líquida. Lembrando que cobertura não precisa fazer a temperagem, então a gente elimina aí um processo, né, bem mais prático aqui, mais rápido. Então, o passo a passo é o mesmo, daqui em diante, ó, desmonto o conjunto das formas. Aqui peguei uma forma diferente, essa aqui é código 41. Vou pegar cobertura com a colher, vou colocar até a marquinha indicada na forma. Então, aqui a gente vai perceber que a cobertura fica um pouco mais líquida do que o chocolate, porque a gente trabalha com ela morna. E o chocolate a gente trabalha com ele frio, temperado. Então, a consistência fica um pouquinho diferente, né, a textura, mas o jeitinho de trabalhar aqui na forma é o mesmo. O sistema da forma, na verdade, é o mesmo, né? Então, olha lá, coloca a forma de cima e o silicone, prensa e leva para a geladeira. O tempo na geladeira também vai ser mais rápido, a cobertura cristaliza um pouquinho mais rápido que o chocolate. Quando cristalizar, a gente tira a parte de cima, tira o silicone e a casquinha está pronta para receber o recheio. Casquinha de cobertura saindo da geladeira. Já vou retirar aqui as partes de silicone. Retirar as sobras que houverem aqui nas bordas. E no caso da cobertura, a gente já pode devolver elas direto lá na panela. É diferente do chocolate. Essas, como não precisam de temperagem, a gente pode devolver direto na panela, porque elas já derretem, já ficam ali junto com o restante da cobertura. Prontinho. Agora que você já viu como utilizar as formas especiais, vou te mostrar como usar a forma simples e eu vou fazer com a cobertura fracionada. Ela continua numa temperatura ótima, ela está morninha ainda. Se por acaso a água esfriar
e a cobertura também começar a ficar numa consistência mais pastosa, tira essa tigela de cima, leva a água no fogo novamente, amorna e devolve a tigela aqui, para que a cobertura continue sempre nessa textura. Vou colocar a cobertura dentro da cavidade das formas, lembrando sem fazer temperagem, né? Porque aqui a gente está trabalhando com a cobertura fracionada. Essa aqui é uma cobertura sabor chocolate ao leite. Estou colocando bastante, porque a intenção aqui é lambuzar as paredes da forma, né? A parte interna da cavidade da forma. E depois eu vou devolver aqui para a panela ou para a tigela essa cobertura. E se você estiver fazendo com chocolate temperado, é do mesmo jeito. Só a textura, né, do chocolate que é um pouquinho mais grossa por estar fria. Pronto, olha lá, lambuzei toda a parede interna da forma e agora eu vou virar. Então você pode virar aqui dentro da panela, né, se quiser, ou você pode virar num outro recipiente que acomode bem a forma e deixa escorrer. Se a gente não deixar escorrer, o que vai acontecer? Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu virar a forma de novo. Se a gente não deixar escorrer, o que vai acontecer é que a cobertura, o chocolate, vai se acomodar lá no fundo, tá vendo? Ele escorre lá para o fundo. Então a gente vai ter um acúmulo aqui, ó, e fininho aqui nas bordas. Então a gente não tem um padrão na casquinha, olha lá se acumulando. Ela escorre daqui e se acumula lá no fundo. Então a gente deixa escorrer bem. Isso tanto para chocolate quanto para cobertura. Ela escorre de qualquer jeito. Então a gente deixa escorrer para fora. Tira da forma. Tira o máximo que der. Agora sim, agora eu vou desvirar a forma. Vou limpar a borda. E vou levar alguns segundos lá na geladeira para que essa primeira camada que eu fiz aqui cristalize e aí seja possível fazer mais uma camada. Então essa primeira camada fica bem fininha, mas fica fina demais, né? Porque a gente deixa escorrer, ela fica fina demais. Se a gente colocar o recheio aqui, com a casquinha tão fininha, pode ser que a casquinha rache, o recheio escape. Então a gente faz uma vez, cristaliza, faz mais uma vez. Então, a forma simples, a casca sempre é feita em camadas. Pronto, olha lá, limpei bem direitinho a forma, já pensando no acabamento do bombom depois de pronto, né, do nosso bombom trufado. Vou levar para a geladeira. São alguns segundos, só para essa parte de dentro cristalizar. A primeira camada já cristalizou, vou fazer a segunda. Então, novamente, vou encher as cavidades com cobertura, retirar o excesso, bater a forma, limpar e levar na geladeira. Mais alguns segundinhos e as casquinhas já estão prontas. E agora que a última casquinha já cristalizou, é hora de começar a preparar os recheios. Agora eu vou iniciar o preparo dos recheios das nossas trufas. E eu separei 2 sabores bem especiais, campeões de vendas. O sabor tradicional, que é feito com chocolate meio amargo, e também o sabor maracujá, que a base é o chocolate branco. E eu tenho tantas receitas que eu juntei ao longo desses anos de profissão que eu acabei transformando num e-book, um livro digital com pelo menos 50 receitas. Assim como a gente tem muita variedade de tamanhos e formatos, os sabores também. A gente tem que ter bastante variedade para atender todo tipo de cliente. Esse e-book está à venda, mas depois eu falo mais sobre ele. Agora a gente vai preparar o primeiro recheio e eu já vou aqui te falar quais são os ingredientes, as quantidades bem certinhas. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo já derretido, meia xícara de chá de creme de leite, que pode ser de lata ou de caixinha, são 120 gramas, e 2 colheres de sopa de rum, 20 ml. O preparo é bem simples, então aqui eu já tenho o chocolate derretido, que você já sabe como derreter, pode ser no micro-ondas ou no banho-maria. O chocolate pode estar frio, sem fazer a temperagem, ou pode estar morno. Se o chocolate estiver morno, você vai ter que preparar o creme e esperar ele esfriar. A gente não pode usar um recheio quente numa casquinha de chocolate ou de cobertura, né? Então o recheio tem que estar sempre frio.
Então, vou misturar chocolate com creme de leite. Adicionar também o rum, que nesse caso é para dar sabor, aroma, mas é opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema. Aqui a gente poderia colocar também a essência de rum, porque aí vai dar o sabor sem trazer o teor alcoólico. É só mexer, misturar bem e transferir para o saco de confeitar para facilitar a aplicação dentro das casquinhas. Por isso que eu tinha separado um copinho alto, né, para facilitar aqui o manuseio. O saco de confeitar, que eu vou acomodar aqui dentro. Isso para facilitar, para que a gente possa trabalhar sozinha, né? Então, acomoda aqui, transfere o creme para dentro do saco. Dobra aqui, fecha com elástico para não escapar por cima. E quando for utilizar, é só cortar a pontinha com a tesoura. Esse creme, com o passar das horas, ele ganha mais cremosidade, ele fica um pouco mais firme. Mesmo ele estando frio, aqui o meu tá frio já, mas conforme vai passando as horas, ele vai ganhando mais cremosidade, vai ficando mais pastoso e fica até mais fácil de trabalhar dentro das casquinhas. Então, fazendo o recheio com antecedência, seu trabalho fica até mais fácil. E agora é a vez do recheio de maracujá. Eu vou utilizar 260 gramas de chocolate branco, já derretido, 1/3 de xícara de chá de creme de leite, que pode ser de lata ou de caixinha, que são 80 gramas, e mais 1/4 de xícara de chá de suco de maracujá concentrado, que são 60 ml. Esse suco de maracujá você pode retirar da própria fruta, sem bater com água, nada disso. Você simplesmente abre o fruto e passa ele pela peneira para extrair só o suco puro, bem concentrado. Ou então pode usar aqueles de garrafinha também, que vai dar bem certo. Os dois servem do mesmo jeito. Mesma coisa do recheio anterior. Primeiro a gente mistura o creme de leite e aqui o chocolate pode estar morno, pode já estar em temperatura ambiente. Se tiver em temperatura ambiente, melhor, porque aí a gente já pode terminar de preparar e já utilizar. E o chocolate branco, como eu disse, como ele é bem molinho, ele demora mais também, quando a gente faz com ele morno, ele demora também mais para chegar num ponto mais firme. Mas ele fica num ponto firme, bem cremoso, quando a gente faz com antecedência. Então, mistura primeiro o creme de leite, mistura bem, para depois dar o sabor com o suco de maracujá concentrado. Recheio pronto, agora é só transferir para o saco de confeitar para facilitar a aplicação. Acomoda dentro de um copo alto. Despeja. Fecha aqui com elástico, né, para facilitar a vida também. Assim é bom porque a gente pode deixar o saquinho, inclusive, deitadinho aqui na mesa, sem que o recheio vaze aqui pela parte de trás. Prontinho, deixa para cortar a pontinha na hora de utilizar. Chegou a hora de finalizar a produção das trufas. Então, eu tenho aqui a casquinha feita de chocolate meio amargo, o recheio, e aqui é a sobra do chocolate meio amargo, que já tinha endurecido um pouco, então eu derreti novamente e refiz a temperagem, porque a gente precisa fazer a tampinha ainda. Então, eu cortei a pontinha do saco e vou aplicar aqui no centro, quase até chegar à borda, mas não chego até a borda porque eu preciso ainda de alguns milímetros, uns 2 milímetros livre aqui da borda para fazer a tampinha. Então, aperta, para de apertar quando vê que está quase chegando lá em cima e retira o saco de confeitar. Então, essa bordinha tem que ficar livre e limpa, senão a tampinha
não fica bem fixada e a tampa do bombom pode se soltar depois. Agora eu vou pegar o chocolate, colocar aqui por cima e deixar ele se espalhar. Fazer isso em todos. Coloca só o suficiente mesmo para fazer a tampa. Prontinho. Agora eu vou limpar, espalhar e limpar para retirar o excesso. Vou levar para a geladeira pela última vez para que cristalize a tampa e finalize a cristalização da casquinha embaixo. Então o bombom tem que soltar completamente. Chocolate já cristalizou na tampinha, eu vou virar a forma para você ver como ele ficou do outro lado. Então aqui a gente consegue perceber bem que o chocolate perde o brilho, fica fosco, então ele já cristalizou. Vou colocar a bandeja e virar. E aí aqui a gente também vai ver a forma toda fosca. Aí é só desenformar. E tá pronto o nosso bombom para embalar. Vou rechear agora os de maracujá. Então lembrando que aqui eu tenho a casquinha na forma simples, feita com cobertura, então foram feitas 2 camadas. E se eu fiz a casquinha com cobertura, a tampa vai ser de cobertura, né? Sempre acompanhando. O recheio de maracujá. Vou completar a cavidade da forma também, sempre mantendo o espaço da borda livre e limpa, para que a tampinha fique bem fixada e não solte. Preenche. O saquinho de confeitar ajuda bastante nessa hora, porque o trabalho fica limpo, organizado e rápido. E com a colher eu vou pegar um pouco de cobertura. E vou completar a cavidade. Só o suficiente mesmo para completar a forma, e se tiver algum excesso, é só retirar com a espátula. Quanto mais limpinha tiver a forma, menos trabalho você vai ter depois em fazer acabamento do bombom depois de pronto. E sempre toma cuidado para não misturar quando você passar a espátula. Se vier recheio junto, não mistura aqui na panela, porque esse recheio vai acabar contaminando, trazendo o creme de leite aqui para dentro dessa tigela, e esse chocolate ou a cobertura que tiver aqui vai ficar tentando se transformar num creme ganache. Então vai ficar um creme pastoso aqui dentro. Então, se por acaso vier um pouquinho de cobertura junto, né, do recheio junto na espátula, não junta na tigela não. Prontinho, vou levar na geladeira até cristalizar completamente. As trufas de maracujá já estão prontas, eu já vou desenformar. Olha lá que bonitas. E aí eu já separei aqui algumas para te mostrar como decorar e também algumas sugestões de embalagem. Essa é uma decoração bem clássica para as trufas. Eu forrei uma bandeja com papel manteiga, coloquei as trufas que eu quero decorar sobre o papel manteiga. Aí eu usei um saquinho comum, tamanho 10 por 20, mais ou menos. Coloquei dentro cobertura, a cobertura fracionada derretida, você pode usar o chocolate também temperado, pode ser do mesmo sabor, pode ser de outro sabor para contrastar a decoração. Eu coloquei a cobertura aqui dentro, cortei a pontinha bem pequenininho, fiz um corte pequeno, olha lá, para ficar um risco fininho. E aí com a mão longe, mais ou menos uns 10 centímetros afastado da trufa, eu começo a rabiscar. Então eu rabisco passando por cima, para que essa gota maior fique fora da parte de cima e o risco que fica aqui no centro fique mais bonito. Então rabisca e aí é só deixar secar. Então mesmo o bombom sendo feito de chocolate puro, você pode fazer a decoração com cobertura, porque seca bem mais rápido. E também, como a cobertura a gente trabalha com ela morna, o risco fica mais fininho do que quando a gente faz com chocolate puro.
Olha lá que bonito. Aí é só deixar secar e colocar na embalagem, na forma ou na caixinha. Então, quando seca, a gente tira aqui do papel manteiga, ó, fica bem bonitinho. Olha lá, tirei da poça ali que dá para ver melhor. É só deixar secar e transferir para a embalagem que você escolher. Agora eu vou te mostrar como embalar as trufas. E tem muita embalagem bonita. Como a gente está falando de um produto de venda diária, é importante que você pesquise o que tem disponível aí na sua região. E tem muita coisa bonita. Tem embalagens que são próprias para as trufas, como os papéis chumbo, que já vêm cortadinhos. Tem outras embalagens que vem o nome, que vem o sabor já escrito no papel. Então pesquise, escolha as mais bonitas. E compre também luvas descartáveis. Essa que eu tenho aqui é de vinil sem pó. Isso é importante, o uso desse descartável, porque a gente não pode tocar no chocolate com a nossa mão quente sem proteção. Essas luvas não são térmicas, mas elas vão evitar que fique o carimbo, a nossa digital, no chocolate. A nossa mão é quente, então marca mesmo o chocolate. Para embalar, a gente vai pegar uma a uma e embrulhar bem direitinho, com o maior capricho, combinado? Deixa eu te mostrar de pertinho as embalagens que eu separei. Então aqui eu tenho estampada, tenho lisa, o papel chumbo que eu comentei, esse já veio cortado, tem várias estampas, até de época, essa aqui está escrito Feliz Páscoa. Então essa aqui, ó, é papel chumbo mesmo, ó, daquele que a gente usa até para embalar os ovos de Páscoa, né? Que a gente compra a folha grande. Se você não encontrar recortado assim, você pode comprar a folha grande e recortar de acordo com o tamanho do seu bombom. Então nesse caso, olha lá, a gente pode vir só posicionar ele aqui em cima, pegar já o bombom trufado e vai dobrando. O papel chumbo amassa mesmo, tá? Então é natural que amasse e depois a gente vai ajeitando até que fique bem bonito. Outra coisa que você pode procurar e com certeza você vai encontrar com bastante facilidade são etiquetas. Você pode comprar as etiquetinhas para trufas que vem o campo, né, para a gente colocar o sabor, para a gente escrever o sabor e a data de validade. Essas etiquetas a gente pode colar aqui no fundo. Isso é importante porque aí a gente dá a informação para o nosso cliente. Você viu que eu dobrei o papel chumbo e agora eu tenho que fazer com que ele se acomode em volta do bombom. Pronto, olha lá. Vai apertando, vai alisando e ele fica bem perfeitinho. Prontinho. Então com papel chumbo é bem fácil e fica bem bonito também. Agora eu vou usar esse outro papel aqui. Então olha lá, ele tem a estampa de um lado, o papel chumbo do outro. Esse é mais fácil de usar ainda. A gente acomoda aqui em cima do bombom, segura, dobra as partes aqui para dentro, volta ele aqui, pressiona contra a mesa, torce para um lado, torce para o outro. Olha que fácil. E aqui embaixo a gente coloca a etiquetinha com o sabor e a validade. Muito rápido, né? O mesmo estilo de papel, do mesmo fabricante, sem estampa, né? Ele todo liso, também com papel chumbo no verso. Posicionou, virou, dobrou, aperta de um lado, aperta do outro, torce para um lado, torce para o outro. Então isso aqui, fazendo uma linha de produção, você vai conseguir fazer muita coisa muito rápido, né? Vai conseguir uma produção muito rápida. Olha que bonitinho. Eu já finalizei a minha produção de trufas por aqui e como você pôde ver, elas são fáceis de fazer, a gente consegue ter uma grande produtividade. Quando faz o preço, dá para colocar uma boa margem de lucro e o melhor, a gente vende o ano todo e ainda aproveita aquelas datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e por aí vai. Agora, para atender todos esses públicos, a gente precisa ter variedade. E eu tenho para isso o meu e-book de trufas, onde eu juntei um acervo de receitas testadas, validadas, bem detalhadas, com medidas precisas, informação sobre rendimento, validade, numeração de formas, sugestões de decoração, ou seja, tudo prontinho para você não perder
tempo e nem dinheiro. E falando assim, eu sei que gera uma curiosidade, então eu já vou te mostrar algumas fotos, veja só. A trufa de cereja, de laranja, que linda, a trufa de maracujá, igual nós fizemos aqui em aula, a trufa de morango, de leite ninho, de nozes, de banana com Nutella, a trufa de Natal. E essas são só algumas, porque lá dentro do e-book são 50 sabores. E não é só isso não, tem informação sobre validade, sobre rendimento, número de formas e tudo mais. Além disso, ainda tem informações bem detalhadas sobre como precificar, isso mesmo, porque produzir é importante, mas vender pelo preço certo também. Então o e-book de trufas é bem completinho, tenho certeza que você vai adorar. E para você que ficou comigo até o final dessa aula, eu tenho uma condição muito especial. O e-book de trufas custa R$ 79,00, mas para você que ficou comigo até agora, eu vou dar 25% de desconto. Isso mesmo, você vai pagar R$ 59,00 e o pagamento pode ser feito por boleto, por cartão ou Pix. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um botão ou link para você realizar a compra. Assim que o pagamento é confirmado, você recebe no e-mail que você cadastrou no momento da compra as informações sobre como baixar o e-book. E aí é só desfrutar de todo esse conteúdo e começar a vender as suas trufas. Te desejo muita sorte e muito sucesso na produção e na venda das trufas.